Olá, seja bem-vindo ao meu canal Neurologia e Outras Reflexões. Eu sou o João, médico neurologista. Se você está aqui, possivelmente é meu paciente ou teve algum vínculo com algum deles. E o objetivo desse canal é trazer algumas reflexões sobre as doenças mais comuns que eu acompanho no meu consultório. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as demências, especificamente a demência na doença de Alzheimer. O que são as demências? As demências envolvem um prejuízo cognitivo, um prejuízo da nossa inteligência. Envolve a abstração, o cálculo, a linguagem, a comunicação, a capacidade de executar tarefas repetidas e planejadas, é a nossa capacidade de julgamento e o nosso comportamento social. Quando a pessoa ela começa a ter um prejuízo nessas capacidades em relação ao basal que ela tem, e isso reflete como dificuldade nas atividades do dia a dia, a gente considera que ela tem um prejuízo cognitivo, um prejuízo dos domínios da inteligência, e isso pode sim configurar uma demência e precisa de uma avaliação médica. Sobre o Alzheimer, qual que é a característica peculiar da demência na doença de Alzheimer? Dos domínios da inteligência, o Alzheimer compromete primeiramente a memória. A memória recente. O paciente ele se torna mais esquecido dos fatos recentes, dos comportamentos que teve, repete muitas vezes a mesma pergunta, não se lembra o que fez há poucas horas ou poucos dias. Os familiares se queixam muito de que ele faz muitas vezes as mesmas perguntas, como se não estivesse entendendo muito bem o que está acontecendo. E outras funções, além da memória, geralmente estão prejudicadas. O paciente ele passa a ficar mais lento no raciocínio e ter mais dificuldades de executar as tarefas do dia a dia. Claro que com o evoluir da doença, vários outros comprometimentos de outros domínios da inteligência ficam comprometidos, ficam prejudicados, como a linguagem, a pessoa passa a ter dificuldade de nomear objetos, de manter um discurso por um tempo prolongado, começa a se perder um pouco naquelas conversas mais complexas e acaba que fica se isolando um pouco mais. Também há um sintoma que os familiares começam a perceber um certo isolamento, uma certa dificuldade de manter uma conversa por tempo prolongado, dificuldade para executar tarefas simples do dia a dia, como contar dinheiro, tomar as próprias medicações. Aquelas pessoas que cozinham começam a ter dificuldades de separar os ingredientes para poder fazer aquela comida que fazia durante muitos anos. Uma paciente minha, por exemplo, os familiares começaram a achar estranho que, como uma dona de casa, prendada, já com muitas habilidades culinárias, ela começou a ter dificuldade de fazer pratos que ela fez durante muitos anos, como a parmegiana. E de repente chegou e serviu na mesa para os familiares um frango sem o molho da parmegiana. Então, uma pessoa que cozinhou durante 4 décadas na sua vida, fez parmegiana N vezes, ela já sabe de cor, é quase instintivo os ingredientes que ela coloca naquele alimento. E essa paciente, ela esqueceu de colocar o principal, o molho. Ela simplesmente fez o frango e serviu para a família e disse bom apetite. E os familiares acharam que aquilo ali estava um pouco estranho. Então, quando o paciente ou o familiar ou alguém conhecido começa a manifestar esses sintomas, ou alguns desses sintomas, é importante encaminhar para uma avaliação médica. E nessa avaliação médica, o que a gente considera importante? A história do paciente, como que essa queixa, como que essa dificuldade ela se instalou, se foi de uma forma lenta, insidiosa, que a gente diz, e foi progredindo lentamente, ou foi de uma forma súbita, aguda. O paciente estava bem um dia, no outro ele não está mais. A história, o que está associado, a forma como isso compromete o dia a dia do paciente, quando a gente consegue aprofundar nos detalhes, diz muito sobre o tipo de prejuízo que o paciente tem e direciona a gente para o tipo de diagnóstico. Nem toda demência é Alzheimer. Envelhecer não é igual a ter Alzheimer. Existe o prejuízo cognitivo, existe a deficiência do envelhecimento. Mas, em geral, essa deficiência não compromete aquelas atividades, aquele raciocínio, aquelas funções que a pessoa exerceu durante toda a vida. Quando isso começa a se comprometer, é importante a avaliação,
para que a gente possa abordar as causas reversíveis através de exames de imagem, ressonância, tomografia, ou os exames mais aprofundados que nós temos disponíveis hoje em dia, que são os testes funcionais ou neurofuncionais através de cintilografias. Hoje nós temos pesquisas mais apuradas no sangue, no líquor, que é o líquido cefalorraquidiano, que é o líquido que circula no sistema nervoso central e serve para limpar o sistema nervoso central das toxinas. Então a gente consegue analisar nesse líquido o depósito de proteínas anormais que sugerem, mas não definem o diagnóstico desse tipo de doença, como a doença de Alzheimer. Então, a partir do momento que nós identificamos que tem alguma coisa anormal com o nosso familiar ou com o nosso conhecido, e nós já vamos direcionar para uma consulta médica, o que é importante nós termos em consciência para preparar para essa consulta? Primeiramente, um informante. É importante levar um acompanhante que saiba informar sobre aquele paciente. Seja ele um familiar muito presente, um cuidador, um sobrinho, um filho, o irmão, o cônjuge, alguém que conviva e consiga relatar os detalhes desse prejuízo ou do que eles acham que está estranho no dia a dia desse paciente. Porque muitas vezes o paciente ele é levado ao consultório, ele nem sabe o motivo, ele não concorda que tem alguma coisa errada e muitas vezes nem ele mesmo tem uma queixa de que algo esteja acontecendo. O que eu vejo acontecer muito na prática é que vários pacientes procuram uma ajuda sozinhos, dizendo que foi a minha esposa que pediu para que eu viesse aqui, foi o meu filho que achou que minha memória estava ruim, que eu precisava consultar, mas que ele não sabe relatar todos os detalhes do prejuízo da memória ou as dificuldades que ele tem no dia a dia. Muitas vezes porque ele não tem o que nós chamamos de insight, a autopercepção de que alguma coisa está acontecendo. Então, a história, quando a gente coleta a história do paciente, é importante que a gente tenha informações de um terceiro, aquela pessoa que convive, para que ela relate os detalhes das dificuldades que o paciente tem enfrentado. Então, traga um acompanhante, ou, se você for o acompanhante, vá em consulta, ou, se você não puder, oriente alguém que tenha propriedade para falar a respeito daquilo, para comparecer na consulta. Durante a consulta, entendemos a história do paciente, fazemos o exame físico para identificar outras anormalidades no corpo do paciente, entendemos as comorbidades, as doenças que tem associado, como que está a qualidade do sono, como que está a rotina, a alimentação, o uso de medicamentos, quais tipos de medicamentos, como que foram iniciados, a interação entre esses medicamentos, e daí fazemos testes cognitivos, que são testes feitos no consultório. A avaliação é uma avaliação neuropsicológica de rastreio, onde eu faço testes com o paciente para tentarmos identificar na inteligência onde que tem esses prejuízos. Quando fica difícil no consultório identificar essas sutilezas ou quando são alterações muito sutis, a gente encaminha para uma avaliação neuropsicológica mais aprofundada, onde vão se testar durante várias sessões os vários domínios da inteligência daquele paciente. Além dessa avaliação clínica, a gente solicita exames que são mandatórios, a gente precisa ver como está a estrutura cerebral. A depender da queixa do paciente, a gente pede avaliações cardíacas, avaliações clínicas, exames laboratoriais ou testes mais específicos, para tentarmos identificar as causas reversíveis, ou seja, aquilo que pode ser modificado e que esteja simulando aquele tipo de sintoma no paciente. Fizemos a avaliação clínica no consultório, pedimos os exames e definimos que o paciente, sim, ele tem um quadro demencial, que a gente classifica em fase inicial, em fase moderada, em fase avançada. A gente define esses estágios da doença dependendo do grau de comprometimento que o paciente tiver nas funções do dia a dia. Mas a partir do momento que a gente tem um diagnóstico, a gente precisa trazer um esclarecimento para o familiar e para o cuidador. É um quadro clínico estressante, é uma doença que compromete a qualidade de vida, o emocional, o comportamento, e isso reflete de alguma forma nos cuidadores, principalmente os cuidadores não profissionais, que são aqueles familiares que estão presentes e que precisam estar sempre atentos e vigilantes quanto ao paciente. É o que eu costumo dizer em consultório. Quando o paciente vem com uma queixa cognitiva e a gente dá um diagnóstico de uma demência, no caso referido aqui à demência de Alzheimer,
São dois pacientes que se tornam a partir daquele momento. O paciente que tem a doença propriamente dita e o familiar que cuida desse paciente. A tendência das demências degenerativas, né, vamos voltar nesse conceito, as demências degenerativas são aquelas que surgem com o envelhecimento e elas pioram progressivamente no decorrer do tempo. Diferente de uma demência que acontece por causa de um AVC, de um derrame, um acidente vascular cerebral, porque o paciente ele tem um prejuízo cognitivo e aquele prejuízo ele se torna estático, ele não piora com o tempo. As demências degenerativas, que pioram com o evoluir do tempo, elas têm uma característica de despersonalização. O paciente ele muda a personalidade, ele muda o comportamento, ele passa a ter emoções diferentes e não consegue muito modular essas emoções, e isso gera um estresse significativo para os familiares e para os cuidadores, que estão ali auxiliando e vigiando sempre. Então, essa consciência de que é uma doença, não é uma birra, não é pirraça, ele não está fazendo simplesmente para implicar ou para causar desgosto no familiar, é muito importante, porque isso gera empatia e compaixão com a dificuldade. O cuidador, o familiar que cuida, ele precisa se preparar emocionalmente e mentalmente e fisicamente para cuidar, porque senão ele vai desvitalizar, ele vai iniciar com um quadro de ansiedade, com um quadro de depressão, e isso que eu estou falando, o familiar cuidador. Então é muito importante estar vigilante em como as nossas emoções estão sendo reguladas e controladas diante daquele convívio, diante daquelas dificuldades. Porque senão, de fato, serão dois pacientes a serem tratados pelo neurologista. Então, quando a gente tem um quadro de demência e a gente identifica que o paciente ele já muda o comportamento, ele já muda um pouco a personalidade, ele já deixa de ser aos poucos aquela pessoa que era conhecida, amada e querida a vida inteira, isso gera uma certa frustração, um certo desgosto pelo familiar. E isso, além de gerar sintomas de depressão e ansiedade, às vezes, quando o cuidador ele está pouco vigilante, que eu digo, ou desatento, às vezes gera aquele distanciamento, que é quase um maltrato. O paciente, muitas vezes, ele não sabe por que o familiar ele está distante, por que o familiar está impaciente, por que o familiar está grosseiro, ansioso ou triste. Então, a empatia com a pessoa doente, ela é importante para compreender as limitações de compreensão das próprias emoções nas relações. Então, estar vigilante quanto às próprias emoções do cuidador é importante para o bom cuidado do paciente com o declínio cognitivo, com a demência. Seguindo, além da empatia e compreensão que se precisa ter com os pacientes com demência e com a doença de Alzheimer, é importante nós considerarmos adaptações ambientais, tanto no ambiente físico quanto na rotina do paciente. Então, o paciente, às vezes, ele passa por uma dificuldade de se orientar, de se locomover no espaço, né? Levantar à noite para ir no banheiro, às vezes ele fica confuso com a pouca iluminação. Então, colocar corrimão, retirar tapetes, evitar mudar os móveis de lugar, porque o paciente ele tem um condicionamento de uma rotina durante muitos anos na vida e, de repente, alguns familiares ou cuidadores consideram que talvez seja mais seguro tirar alguns móveis da frente para que o paciente tenha mais segurança em caminhar. Isso envolve um risco, porque o paciente ele já tem aquela referência condicionada na memória dele de que o criado mudo está em algum lugar, o buffet está em outro lugar, tem uma mesa, se ele der alguns passos para frente, de repente, se isso é mudado de lugar, ele perde essa referência, ele se desorienta dentro de casa, assim como mudar de ambientes. Não é incomum, quando o paciente com demência, os familiares levam ele para fazer uma viagem, para passear para outra cidade, para outro estado, para outro país, onde muda-se o clima, onde muda-se o fuso horário, os pacientes eles ficam mais agitados e mais confusos. Isso também gera um pouco de ansiedade na família, porque eles acham que tem alguma coisa mais séria acontecendo. Isso é previsível de acontecer. Então, quando o paciente ele está em fase de adaptação de rotina, é importante evitar essas mudanças de clima, de ambiente e de locais. Se você está achando esse conteúdo relevante, importante e sente que alguém precisa dessas informações, compartilhe, se inscreva no canal, dê um joinha e posicione-se, dê a sua opinião, tire suas dúvidas e compartilhe com a gente como está sendo a sua experiência em cuidar de um paciente com uma demência.
Sobre os tratamentos que envolvem as demências degenerativas. Infelizmente, nós não temos tratamentos modificadores da demência de Alzheimer, ou seja, tratamentos que revertam aqueles sintomas e aqueles prejuízos. O que nós temos hoje são alternativas medicamentosas para tentarmos desacelerar esse processo, mas inevitavelmente é uma doença que vai progredir com o tempo. Inclusive, isso é previsível. É a menina dos olhos dos estudos, da indústria farmacêutica. É tentarmos encontrar um medicamento para impedir a doença de progredir ou desacelerar de fato essa progressão ou até mesmo regredir aqueles sintomas e sinais que a pessoa já manifestou. Nós temos algumas alternativas hoje em dia, são os anticorpos monoclonais, que eles estão sendo estudados principalmente para aquelas fases prodrômicas da doença. O paciente ele não manifesta necessariamente algum sintoma característico, mas já é identificado através de exames mais específicos e aprofundados que o paciente ele tem uma tendência a desenvolver o Alzheimer ou que ele tem a patologia da doença no cérebro e que, inevitavelmente, em algum momento, ele vai começar a manifestar a doença. Para esses pacientes, existem critérios específicos para solicitação de exames e a partir do momento que esses exames derem positivo diante dessas pesquisas, recomenda-se ou tem-se estudado, ainda há estudos não tão robustos, mas que têm evidências agora que estão cada vez mais consistentes, de medicamentos que poderiam ser iniciados numa fase prodrômica, ou naquela fase antes das manifestações clássicas da doença. Lembrando que é melhor prevenir do que remediar. Então, existem fatores que podem prevenir a demência de Alzheimer e outras demências, que estão associados principalmente às mudanças de hábitos de vida ou às mudanças de estilo de vida na meia-vida. Atividade física periódica, atividade aeróbica pelo menos 150 minutos por semana, é uma atividade cardiovascular que melhora o metabolismo, um sono adequado, evitar o uso de tóxicos, de bebida alcoólica, de tabaco, outras drogas. O sedentarismo ele é um fator de risco, por isso o controle das comorbidades e a atividade física periódica é um fator protetor e que alivia esses fatores de risco. Traumas na cabeça são fatores de risco que provocam a demência de Alzheimer. Socializar-se, relacionar-se com as pessoas, treinar a comunicação, ajuda a prevenir a doença de Alzheimer. As pessoas que se isolam, que elas têm uma vida mais solitária, têm uma tendência maior. Aprender uma nova língua, trabalhar o cognitivo, jogo da memória, palavra cruzada, sudoku. Treinamentos ou estudos que desafiem a mente. Tudo que gera algum desconforto no treino da mente favorece o fortalecimento da nossa reserva cognitiva, que é o quê? A sustentação da nossa inteligência e a criação de novas sinapses neuronais, que são as conexões entre os neurônios, que ajudam naqueles pacientes que têm uma predisposição em desenvolver a demência, ajudam a recrutar outras áreas do cérebro que possam auxiliar naquelas áreas que estão deficientes. Então, o treinamento cognitivo, um sono adequado, eliminação de tóxicos, atividade física periódica, socialização, cuidado com a visão, cuidado com a audição, estão entre os principais fatores protetores para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. A rede de apoio para o cuidado desses pacientes é fundamental. Cuidar sozinho, como eu disse antes, gera um estresse no cuidador, gera um comprometimento emocional, físico e mental das pessoas que cuidam. Então isso precisa de amparo. Essas tarefas, esse desafio de cuidar, ele precisa ser dividido. As pessoas que têm uma rede de apoio, de amparo, que possa dividir esses cuidados e essas responsabilidades, ajudam muito na preservação da saúde mental daqueles que cuidam e na qualidade de vida daqueles que são cuidados. Então aqui eu fiz um apanhado para conscientização do que é a demência, quais são os sintomas principais, principalmente no que envolve a demência de Alzheimer, a vigilância e a orientação quanto às etapas para consulta médica adequada, os exames que são solicitados, mas caso haja dúvidas,
Sentiu que alguma coisa está diferente no relacionamento, na memória, na atitude, no comportamento, nas tarefas do dia a dia? Busque orientação, busque uma avaliação, busque esclarecimento. Se você sentiu que foi importante esse vídeo e que alguém possa se beneficiar com ele, compartilhe. Deixe seus comentários para que a gente saiba quais são suas dúvidas, quais os desafios que você enfrenta e de que outra forma nós podemos te ajudar. Agradeço e até a próxima.